Olá, queridos! A reflexão que venho compartilhar aqui com vocês hoje se encontra em João, no capítulo 12, nos versos 20 a 22, inicialmente. Vem falando de uma trajetória de Jesus em que ele havia acabado de ser praticamente derrotado pelos judeus e pelos líderes e sacerdotes da época. A história de Jesus, nesse momento, já estava quase em seu fim, perto da sua morte. E vem falando que, assim como no início da vida de Jesus, quando ele era um bebezinho e chegaram magos levando presentes para ele, também no fim da vida de Jesus chegaram gregos à procura de Jesus para conhecer um pouco mais sobre a sua missão. E nesse momento, Jesus estava dentro do templo, em um lugar onde só poderiam entrar judeus. E Jesus avistou os magos chegando lá de fora, e ele poderia muito bem ficar lá dentro, né, e esperar o ritual terminar, mas ele decidiu sair, ir até os gregos, cumprimentar os gregos e conversar com eles. E naquele momento, à sombra da cruz, Jesus percebeu que a sua morte levaria muitos filhos e filhas para Deus. Jesus sabia que o futuro manchado de sangue estava próximo. E aí a gente percebe que, como um grão de trigo, o Filho do Homem deveria ser atirado ao solo e morrer e ser enterrado em silêncio, mas viveria outra vez. E a gente vê que o verdadeiro significado de sua missão seria obtido através de sua morte. Bem, quando o grão de trigo se atira ao solo e morre, ele germina e dá fruto. Da mesma forma, a morte de Jesus resultaria em frutos para o reino dos céus. A vida seria o resultado de sua morte. E é interessante que o desenvolvimento só pode ocorrer a menos que o grão seja enterrado de modo que fique oculto e aparentemente perdido. O grão de trigo que conserva a própria vida não produz frutos, ele permanece sozinho. Cristo poderia se salvar da morte, mas ele ficaria sozinho. Unicamente entregando a sua própria vida, ele poderia comunicar vida à humanidade. E aqui eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em João 12. No verso 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Todos que desejam produzir frutos como colaboradores de Cristo devem primeiro cair no solo e morrer. A vida deve ser lançada no sol da necessidade do mundo. O egoísmo e o próprio interesse devem perecer. A lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva os cereais lançando-os fora. A mesma coisa acontece com a vida humana. Doar é viver. A vida que será conservada é aquela que se entrega abundantemente em serviço a Deus e ao próximo. Por amor a Cristo, vão conservá-la para a vida eterna. A vida gasta para o próprio eu é como um grão que se come. Desaparece, mas não há aumento. A pessoa pode juntar tudo para si, viver e fazer planos para o próprio proveito, mas a vida vai passar e ela nada vai ter. A lei do serviço ao próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Em João 12, agora no verso 26, diz assim: se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. E aí a gente vê que todos que carregaram com Cristo a sua cruz de sacrifício vão partilhar com ele de sua glória. Queremos que a partir da nossa vida nós vejamos frutos para a glória de Deus? Isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava no templo pela última vez. Ele já havia dado várias advertências aos judeus, aos sacerdotes e aos líderes do templo. Mas o que eles preferiram? Ouvir a voz humana ao invés de ouvir a voz de Deus. Eles preferiam os elogios, as exaltações próprias e tinham medo de serem excluídos e jogados para fora da sinagoga. Ou seja, o eu deles falava mais alto. Eles pregavam sobre Deus, falavam sobre Deus, mas estavam ali com o próprio Jesus e não o reconheceram. E ainda mais, quiseram matá-lo. Em João 12, no verso 42, diz o seguinte: contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Esse capítulo 12 é um capítulo incrível,
onde mostra o poder de Deus e o amor dele por nós. Muitas das vezes Jesus faz o chamado a mim e a você. E a oportunidade é aquela. Jesus insiste, mas ele não arromba a porta do nosso coração. Ele simplesmente bate. É preciso a nossa decisão para abrir a porta e decidir que Jesus entra e faça morada em nós. Jesus está hoje batendo na sua porta, na porta do seu coração? Não negue a oportunidade. Não deixe para depois. O momento é agora de decisão. Jesus está próximo de voltar. E assim como naquela época, Jesus terminou esse capítulo dizendo que iria deixar o templo para nunca mais voltar. Eu digo mesmo para nós hoje, que somos o templo do Espírito Santo. Jesus pode deixar eu para nunca mais habitar em mim, por causa de uma decisão de não querer que Jesus entre em meu coração. Crer, até os demônios creem. Mas crer verdadeiramente em obediência à palavra de Deus é ter amor, em praticar os estatutos e os mandamentos de Deus. É servir a Ele, é participar de seu sacrifício, de sua abnegação e carregar com Ele juntamente a cruz que Ele carregou. E é uma cruz de dor, é uma cruz onde as pessoas cuspiram nele, é uma cruz onde as pessoas odiavam ele, não gostavam de estar perto. E hoje, muitas das vezes, a gente quer viver uma vida mansa, uma vida de comodidade, de alegria, sem dificuldades. E a gente esquece que Jesus passou muito mais para ganhar a nossa alegria. Alegria eterna, alegria verdadeira. Quantas vezes também somos chamados e encarregados por Deus a levar uma mensagem de advertência, uma mensagem verdadeira da sua palavra para alguma pessoa e ela não ouve, ela não quer aceitar. Sabe, o nosso papel não é convencer, o nosso papel é advertir e obedecer à voz de Jesus falando ao nosso coração. Mas, assim como Jesus estava naquele templo, e muitas pessoas estavam ali que foram frutos de milagres de Jesus. Aquelas pessoas estavam ali ouvindo tudo isso que se discorreu nesse capítulo 12. Naquele momento, elas não se converteram, não ficaram ao lado de Jesus e falaram, vamos ficar com o Senhor agora, não vamos mais o deixar. Não, mas os frutos daquele momento chegaram depois. Quando Jesus morreu, o tempo passou, o Espírito Santo despertou na cabeça dessas pessoas aquilo que Jesus havia falado naquele dia no templo. E elas foram convertidas tão verdadeiramente que levaram a missão até o final de suas vidas. Hoje nós podemos estar recusando uma oportunidade que Jesus vem tocando em nosso coração para advertir. Com medo de, o que a pessoa vai falar? O que fulano vai achar? Vai achar que eu sou doido? Vai achar que eu tô querendo mudar a vida dele? Não. Se Jesus toca em nosso coração, fale isso para alguém. É por amor a Ele. É o que está escrito na minha palavra e é o que eu quero que Ele saiba. Como discípulos verdadeiros de Cristo, nós devemos aceitar o ID e irmos fortes e corajosos, sem temer as consequências. Se vamos perder amizades, se vamos receber falatórios ruins pelas costas, nós estamos a serviço do Mestre. E um dia, no tempo de Deus, os frutos vão ser revelados, de acordo com o interesse e com a decisão de cada coração. Você quer ver Jesus? Eu quero. Naquele dia, os gregos chegaram ao templo, dizendo, no verso 21 do capítulo 12, Senhor, queríamos ver a Jesus. Disseram isso para Filipe. E eles conseguiram ver Jesus, porque Jesus viu o interesse e a vontade no coração deles, que era tão grande, que Jesus saiu do templo e foi ter com eles, conversar com eles. E a mesma coisa eu trago para mim e para você. Nós queremos ver Jesus? Nós precisamos nos esforçar para isso. Jesus está ao nosso lado para nos dar o poder que for preciso, para nos dar a força que for preciso, mas nós precisamos dar o primeiro passo, abrir o nosso coração a Ele, para que Ele faça tudo o que nós precisarmos em nós.